Olá, pessoas, eu sou a Camila. E o assunto que escolhi para esse podcast foi lide processual e lide sociológica. Hoje eu quero quebrar paradigmas, tanto na visão de acesso à justiça, quanto no âmbito dos vinhos, no que tange aos tipos de uva. Iniciarei com o assunto do direito, aí para quem está estudando. É sabido que a forma de acesso tradicional à justiça brasileira tem sofrido importantes mudanças, e sendo aos poucos superada a ideia de que a lide processual é o único ou o melhor caminho para a solução de um conflito. Com o advento do CPC, que não podemos mais chamar de novo, pois afinal já temos 5 anos decorridos desde a sua publicação, com ele houve um fortalecimento dessa possibilidade de solução de conflitos por meio das lides sociológicas. E afinal, enquanto numa lide processual são analisados apenas os constantes da petição, numa lide sociológica, outros fatores também são colocados em pauta para a solução da demanda. Tá, Camila, mas o que é a lide processual e lide sociológica? Não estou te entendendo. A lide processual é aquela que a gente vai lá no advogado, por exemplo, e inicia um processo junto ao judiciário. É uma visão que se entende que apenas indo lá no judiciário terei os meus direitos garantidos e reconhecidos. Só que, gente, quando pensamos assim, deixamos descobertos inúmeros outros fatores que permeiam o conflito, pois na lide processual, como eu disse, evidencia-se apenas o que está na petição. São deixadas de lado angústias, sentimentos de culpa, ressentimentos, de forma a desatender a completude de necessidade das partes. O atendimento dessas lesões ocorridas no relacionamento, ele pode ser muito melhor feito por meio das lides sociológicas. Por isso ela ganhou maior visibilidade, além de, claro, desafogar o sistema de justiça, que sabemos ter grandes gargalos. Ah, Camila, então esses são os meios alternativos, entendi. Não diga isso. Quando se fala alternativo, fica a ideia de que há um meio principal, não é mesmo? E os outros são acessórios. Ah, primeiro tu tenta a justiça, depois tenta outra coisa. Não, gente. Combinemos o seguinte: vamos eliminar essa palavra do vocabulário quando falarmos em meios de acesso à justiça. Afinal, o que temos são os meios adequados para dirimir conflitos. Temos o sistema multiportas, no qual escolhemos a que melhor se adequa a uma determinada situação conflituosa. Entendi, Camila. Mas como vou saber qual meio usar? Bem, a ideia é que tu não faça essa análise empiricamente, mas sim com um método. Pode-se, inclusive, utilizar fluxogramas, nos quais são respondidas perguntas como: há possibilidade de diálogo? A relação é continuada? E assim vai. E dependendo das respostas, um diagnóstico é construído para que se possa identificar qual é o melhor meio. Será a conciliação? Será a arbitragem? Será o próprio judiciário? Ou será a mediação? Essa última que é indicada para relações continuadas. Com isso, a concepção de que a justiça só pode ser acessada por meio do judiciário e a figura do advogado combativo, litigante, estão caindo por terra. Nesse contexto, quando a gente estuda o equilíbrio de Nash, a gente vê 2 tipos de relações, que é a competição, com ganha-perde, e a cooperação, que é ganha-ganha. Na competição, necessariamente alguém vai perder. E é isso que acontece na lide processual. Alguém vai sair perdendo. O interessante aqui é que nem sempre quem ganha a causa tem um ganho efetivo e satisfação das suas necessidades. Por exemplo, um filho processa seu pai por abandono afetivo, recebe a indenização e, no fim, o pai fica tão ressentido que o laço que já era enfraquecido pode ser extinto de vez.
será que aqui não seria mais adequado um método autocompositivo como a mediação? Eventualmente, sentimentos e outras necessidades podem permanecer com o fim do processo. Afinal, no âmbito dos métodos distributivos, eles não estão no centro das atenções. Eles não são o foco. Portanto, no que tange a esse acesso à justiça, ele é um direito fundamental que está lá preconizado na Constituição, no artigo 5º. E é um conceito que deve ser entendido não apenas como acesso ao judiciário. Visão essa que corrobora com a ideia de judicialização a toda e qualquer demanda, mas também como um dever estatal de disponibilizar meios mais adequados para dirimir uma situação conflituosa, atendendo dessa maneira as demandas conforme a necessidade qualitativa no caso concreto. E como disse, agora mudando bem o assunto, a quebra do paradigma nos vinhos vai para aqueles que, como eu, entre aspas, são viciados em apenas um tipo de uva. No meu caso, é a Malbec. Mas hoje vou falar rapidamente também sobre 2 outros tipos e qual o local de sua referência. Começando pela minha amada Malbec. Não tem como falar dela sem falar da Argentina. Sim, esse é o local que faz os melhores Malbecs do mundo. O que muitos não sabem é que é uma uva originária da França. Mas esse é assunto para outro podcast. Outra uva que eu vou trazer aqui hoje é a Merlot, que, puxando a sardinha para o nosso Brasil, fazemos ótimos vinhos com essa uva aqui na Serra Gaúcha e na região da Campanha. E por último, outra que curto bastante é a Carmener, que tem no Chile o terroir que ela mais se adequou após ser praticamente extinta da França devido à filoxera. Também assunto para outro podcast. Dentro da gradação leve, médio e encorpado, nesses 3 níveis, a Malbec a gente pode considerar como um vinho encorpado. Merlot geralmente tem corpo médio e a Carmener é mais leve. Para quem está começando, eu sugiro os mais leves. E não tem problema se você tem uma uva favorita. Afinal, eu também tenho, né? Mas me parece sempre válido dar uma variada para conhecer outros tipos. Me contem, vocês também têm um tipo de uva favorito? Então tá, pessoal.